Nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, então eu queria pedir licença aos homens nesta manhã e falar um pouquinho para as mulheres, certo? Uma palavra de Deus para nós, mulheres. Nós sabemos que tudo que foi criado com um propósito, não foi obra do acaso, né? Alguém viu alguma necessidade e pensou em algo que poderia melhorar, que poderia trazer benefício, que poderia trazer ajuda, auxílio e melhorar aquela situação. Então, na mente de quem criou algo, aquilo que foi criado com um propósito, tinha um destino, tinha um porquê daquilo ter sido criado, né? Por exemplo, nós hoje usamos um microfone, mas já teve um tempo que era só no gogó, né? Ou você se colocava num lugar, numa posição onde fosse favorável para a sua voz ir mais longe, ou você tinha que se esgoelar mesmo para alguém poder te ouvir. Isso falando de um público maior. Mas aí alguém pensou, será que não existe uma forma de ampliar a voz? Não existe uma forma de as pessoas não precisarem ficar gritando para serem ouvidas? E uma mente brilhante criou isso aqui, chamado microfone. Já houve um tempo, queridos, que todo mundo sentava no chão. Não existiam cadeiras. Ou sentavam numa pedra. Não existiam cadeiras. Mas alguém pensou, deve ter uma forma da gente facilitar isso aqui. E criou-se os banquinhos, e os banquinhos foram sendo aperfeiçoados, e hoje nós temos cadeiras dos modelos mais variáveis possíveis. Então, vejam que tudo que foi criado para suprir uma necessidade. Amém? Eu sei que no dia a dia, às vezes, sem querer, sem a gente perceber, a gente vai deformando, né, estragando o propósito para o qual algo foi criado. Um exemplo disso é uma esteira. Todo mundo que compra uma esteira, né, compra dizendo, não, eu vou manter minha forma, não tenho muito tempo para estar em academia, mas pelo menos eu vou correr dentro de casa. Esse foi o propósito para o qual a esteira foi criada. Mas não passam-se muitos meses, a gente transforma ela numa arara de roupas. Não é verdade? E o que dizer da nossa faquinha de pão? Aquela faquinha de serra que a gente usa para cortar o pão. Quantas vezes na hora do perrengue dentro de casa, cadê? Tem chave de fenda? Tem não, pega uma faquinha aí. E aí a gente acaba transformando a faquinha numa chave de fenda. É um estupro, né, gente? Com a pobre da faquinha. Ela não foi criada para desparafusar nada, a bichinha fica assim, ó, toda... Então, a gente vai deformando o propósito para o qual aquele objeto foi criado. E eu queria dizer, queridas, que nós mulheres, nós não somos fruto de uma explosão, do acaso, de uma mutação, de uma evolução. Nós fomos criadas. Amém? Alguém pensou em nós. Alguém viu que nós éramos necessárias. E quem foi que pensou em nós? Quem foi que viu que nós éramos necessárias nesse planeta chamado Terra? Foi simplesmente o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Ele pensou em nós, Ele nos criou. E aí eu queria que você fosse comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Porque se você olhar por toda a criação, é interessante que no processo da criação, Deus ele ia criando as coisas e Ele ia dizendo, ficou bom, tá bom, o negócio está ficando bom, tá bom. E aí quando chega em Gênesis 1:31, você vai ver que está escrito assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Era muito bom. Então, em Gênesis capítulo 1, você vê Deus dizendo 6 vezes, é bom, está ficando bom o negócio que eu estou criando. No finalzinho ele diz, ficou tudo muito bom.
Mas quando a gente chega em Gênesis 2:18, vai surgir o primeiro não é bom. E o que Deus observou que não era bom? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Uau! Obrigada, Jesus. E, queridos, nós sabemos que a Bíblia ela não foi escrita em português, e muito menos no contexto brasileiro. E, às vezes, a gente entende os textos da Bíblia com a nossa cabeça do mundo ocidental, com a nossa cabeça de brasileiros, né? E lá está escrito, a mulher foi feita para ser uma auxiliadora. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode pensar que a mulher foi feita como um ser de segunda categoria. Não, porque o homem foi feito cabeça, mas a mulher foi feita para se auxiliar. Só que no nosso contexto de Brasil, auxiliar é alguém com menos capacidade. Ah, você não dá para ser chefe, mas dá para ser um auxiliar, né? Auxiliar disso, auxiliar daquilo. Então, a gente acaba diminuindo e não entendendo o propósito para o qual Deus criou a mulher. É interessante, queridos, que no hebraico, essa palavra auxiliadora é a palavra ézer. E essa palavra ela é muito forte. Ela aparece 21 vezes no Antigo Testamento. E destas 21 vezes, 16 se referem a Deus. O negócio está ficando bom. Vou fazer para você, Adão, uma ézer. Um auxílio, um socorro. Interessante que no Salmo 121, o salmista, ele usou a palavra ézer. Quando ele disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu auxílio? De onde virá o meu ézer? Aí ele mesmo responde, o meu ézer, o meu auxílio, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deixa eu perguntar aqui uma coisa, para vocês entenderem melhor o sentido da palavra ézer. Quem aqui, quando era criança, tinha problemas ou dificuldades com matemática? Muita gente. Quem ainda tem? Aí eu pergunto, você precisava de ajuda para fazer as tarefas, para fazer os exercícios de matemática. Quando você ia buscar ajuda, você ia atrás de quem sabia menos que você ou de quem sabia mais que você? Mais. Esse é o sentido da palavra ézer. Esse auxílio que chegou para te trazer o que você não tinha. Ah, mas o Leque, então Deus fez a mulher melhor? Não. Ele disse que seria uma auxiliadora idônea. E idônea, no original hebraico, é igual. Igual. Então, queridos, Deus nunca pensou em homem e mulher competindo um com o outro. Deus nunca pensou num ser subjugando o outro, escravizando o outro. Quando Deus juntou homem e mulher, Ele deu ferramentas a um que Ele não deu a outro. Ele deu ferramentas à mulher que Ele não deu ao homem. E aí o que Ele faz? Ele junta esses dois. E quando junta esses dois, queridos, é uma explosão de perfeição. Amém? Deus nunca pensou em competição entre homem e mulher. Deus pensou em trabalho de equipe. Porque quando Ele deu a ordem para o homem governar a terra e dominá-la, Ele fez isso para o casal, Ele fez isso para os dois. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Então tudo aqui era para os dois. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A ordem de domínio foi dada aos dois. Então, homem e mulher, eles eram parceiros no governo da terra. O homem cabeça, a mulher ao seu lado, ajudando, auxiliando. Então, queridas, a gente não foi projetada de qualquer jeito. Existe um princípio, existe um propósito, existe um destino que Deus idealizou para nós mulheres. E olha, o homem, ele é o cabeça, ele é aquele que dá o norte, ele é aquele que dá a direção, ele é aquele que tem a responsabilidade de proteger, de guardar, de suprir. Mas nós, mulheres, Deus nos fez um ser tão especial. Deus nos dotou de uma força, e ela é tão real, que se a gente não souber utilizá-la bem, a gente pode simplesmente colocar tudo a perder. O homem, ele carrega a força física, e nós, mulheres, carregamos uma outra força. A gente não tem força para colocar um fogão nas costas. A gente não tem força para levantar muito peso, mas a gente carrega uma força chamada influência. E esta força, ela é tão real que a palavra de Deus diz em Provérbios 14:1. E eu acho isso um texto muito sério, porque eu não sou cabeça. Mas a Bíblia diz, em Provérbios 14:1, diz o seguinte: a mulher que é sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Tem uma outra versão que diz: mas a insensata, sozinha, coloca tudo a perder. E eu disse: caramba, não precisa nem da ajuda do diabo. Ela sozinha coloca tudo a perder. Então, vejam, isso é real. A influência que nós carregamos. E se nós não formos sábias, nós podemos transformar essa influência em manipulação. Algo que Deus colocou em nós para o bem, para o benefício. Aí a gente pode deformar o propósito para o qual Deus nos criou. Se a gente observar, homens notáveis na Bíblia, eles caíram debaixo da influência de mulheres. Adão, o homem mais inocente. Sansão, o homem mais forte. Salomão, esse coitado, o homem mais sábio. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Gente, se uma mulher já dá trabalho, imagina 1000. E quando a gente continua lendo, é desastroso. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram. Veja que não é pela força. Elas não forçaram, elas induziram, elas seduziram, manipularam.
Ou seja, a forma deformada da mulher usar a sua influência. Elas induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Gente, a gente vê no final da vida de Salomão, ele simplesmente se desviando. E eu não sei se a gente vai encontrar Salomão no céu. Tomara que tenha dado tempo dele se arrepender. Porque, olha só, ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai, Davi. Então, você pode imaginar, Salomão se desviou, perdeu a fé. Um crente agora ficou feiticeiro, macumbeiro, servidor de Moloque, um Deus que exigia, né, uma entidade que exigia sacrifício de crianças. Agora você vê o rei seguindo esse Deus. E como é que o coração dele ficou pervertido? Como é que ele se desviou na sua fé? Debaixo da influência de mulheres. Aí, Zuleika, mas esse é o Antigo Testamento. Mas vamos para o Novo? Vamos lá vamos ver o que Pedro fala? 1 Pedro capítulo 3. E a gente vê aqui novamente a força da influência de uma mulher. 1 Pedro capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: do mesmo modo, mulheres. Ele está falando para todas as mulheres. Não é um grupo específico, todas as mulheres. Sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele ainda, eu gosto dessa palavra ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Uau! A nossa influência é tão grande que até sem falar a gente tem poder. Olha só, você já parou para pensar nisso? Sem falar, só o nosso procedimento, só as nossas atitudes tem poder, gente. Pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, mas há um pouco tempo atrás saltou diante de mim isso que Pedro disse aqui, que a nossa verdadeira beleza está no nosso interior. Isso a gente já sabia, mas ele diz o seguinte: a nossa beleza está demonstrada num espírito dócil e tranquilo. E voltando lá para Provérbios 14, quando diz que a sábia constrói e a tola destrói. Quantas famílias, quantos casamentos, quantos lares disfuncionais e destroçados, muitas vezes por causa de uma mulher que tem um temperamento mais difícil, que fala demais, que faz tempestade num copo d'água, que não perdoa, que não esquece, que sempre volta de novo a tocar no assunto daquela falha que ela diz que já perdoou, que se irrita com facilidade, que não tem paciência com os filhos, que não tem paciência com o marido, é a famosa pavio curto. E algumas se escondem por trás do perfil de temperamento. Eu sou assim porque eu sou colérica. Eu sou assim porque eu sou sanguínea. Aí a gente fica pensando que o que Pedro falou aqui só se refere a um grupinho de mulheres. Aquelas que são mais tranquilas, né? As melancólicas, as fleumáticas. Não, são educadinhas,
são mansas, são temperantes, são pacientes, mas não é isso não, gente. Pedro aqui não estava falando para um grupinho de mulheres, ele estava falando para todas as mulheres. Então, eu entendo que até as agitadinhas, né, elas estão incluídas aqui. A nossa beleza, Pedro não diz que está numa uma alma mansa e tranquila, está num espírito manso, está num espírito dócil e tranquilo. Então, o que Pedro está dizendo aqui vai além de perfil de temperamento. Isso aqui tem a ver com a vida de Deus em nós, tem a ver com o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Então, essa coisa da gente se esconder, eu faço isso porque eu sou agitada mesmo. Para de confessar sobre você o que a palavra de Deus não fala, não diz isso a seu respeito. Eu sou pavio curto, eu sou encrenqueira mesmo, eu sou agitada, eu sou nervosa. Para com isso. A palavra de Deus diz que a gente se farta daquilo que a gente fala. Então, embora você veja esse comportamento em você, à luz da palavra de Deus, por mais encrenqueira e por mais agitada que você seja, o Espírito Santo habita no seu interior. E esse comportamento, ele pode sim ser mudado, ele pode sim ser moldado, só depende da sua rendição a Ele. Rendição a Ele, possuídas por Ele, não é por demônio, por Ele, conscientes da presença dEle. O que o Espírito Santo faria, o que Jesus faria nessa situação? Senhor, me ajuda a ser a mãe que os meus filhos precisam, me ajuda a ser a esposa que o meu marido precisa. A gente precisa parar de ficar colocando rótulos, né? Ou às vezes aceitando rótulos que as pessoas colocaram na gente. De repente foi uma mãe, de repente foi um pai, foi um parente, foi um amigo, e você foi acreditando nisso, mas existe uma nova vida em você agora. Amém? E Pedro diz que a nossa beleza está num espírito dócil e tranquilo. Então, nós podemos evidenciar essa vida que agora está em nós. E o primeiro lugar para a gente fazer isso é na nossa casa, é na nossa família, sabe? É não disciplinar um filho na hora da raiva, é saber segurar a onda. Está com raiva? Não é a hora, porque biblicamente falando, disciplina é um ato de amor. Não é um ato para você extravasar a sua raiva. E quando uma mulher se comporta desse jeito, ela peca. Porque uma pessoa com raiva, ela sempre vai pesar na medida. Ela vai errar na medida. Ela não vai ser justa. Disciplina não é um ato de exposição pública. Muito menos para você extravasar a sua raiva. Mas eu só sei disciplinar na hora da raiva. Pois isso precisa mudar. Disciplina é um ato de amor. Ter sabedoria para falar as coisas. Espera o marido chegar e discernir qual é o melhor momento para falar certas coisas. Tem mulher que é tão agoniada que já chega lá, o marido mal abriu a porta, ela quer despejar tudo em cima dele. Do que aconteceu, do que ele precisa resolver. Você precisa saber do que aconteceu hoje. Ele, calma, o que foi? Né? A nossa beleza está na nossa tranquilidade por dentro. E isso é possível para todas nós mulheres, independente do nosso temperamento. Quanto mais nós estamos conscientes da presença do Espírito Santo, quanto mais nós nos rendemos à presença dele na nossa vida, mais ele vai nos moldando. Nós vamos sendo transformadas. E daqui a pouco nem a gente mesmo vai se reconhecer, porque não foi trabalho de um homem, foi um trabalhar de Deus dentro da gente. Amém? Existem muitas mulheres que se escondem por trás de um período de tempo chamado TPM. Eu nunca passei por TPM, graças a Deus.
mas eu sei que é real, tensão pré-menstrual. E uma vez eu perguntei para uma amiga, e ela sofria com TPM, e eu perguntei, como é? Como é que a mulher fica? Como é que você se sente na TPM? E ela disse, Zuleika, você quer saber mesmo? Eu disse, quero. Ela disse, parece que Satanás entra na gente. Eu disse, valei-me Jesus. Ela disse, Zuleika, parece que a gente se transforma em outra pessoa. A gente, tudo fica intensificado, a gente chora mais, a gente grita mais, a gente fica com raiva, com mais facilidade, tudo fica... Eu disse, meu Deus. E sabe, eu não ignoro o poder da dança dos hormônios no corpo de uma mulher. Eu sei que é real, mas eu não consigo acreditar que os hormônios têm mais poder que o Espírito Santo que habita dentro da gente. Sabe? Então, sabe que aquele período está chegando? Opa! Espírito Santo, você é o meu ajudador. Eu sou uma mulher mansa, eu sou tranquila, eu não sou dominada pelos hormônios, eu sou dominada pela tua vida em mim. Oh Pai, muito obrigada porque os frutos estão aqui dentro e eu posso exalá-los aqui dentro de casa. Eu carrego a mansidão, eu carrego a alegria, eu carrego a paz, eu carrego a benignidade, eu carrego e eu posso evidenciar isso aqui dentro. Fala, chama a existência. Zuleika, meu temperamento está tão longe disso. Chama a existência. Seja profeta de você mesma. Arranca os rótulos que colocaram. Você é agitada, você é encrenqueira, você é aquela mulher miudinha. Sabe o que é mulher miudinha? Não, você não é. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Meu Deus. Vocês já viram que às vezes existem homens que se separam. E a primeira esposa dele era linda, parecia uma princesa. Aí passa um tempo, ele está casado de novo. E quando você passa por ele na rua com a nova esposa, você diz, eita Jesus. A primeira era uma princesa. Essa parece uma batida de trem. Que diferença. Mas lembra do que Pedro disse? A verdadeira beleza está por dentro. Tem tanta gente bonita só na casca. Só na casca. Mas a verdadeira beleza está por dentro. Queridos, o mundo está tão louco, sem nenhum referencial, mas nós ainda somos a igreja, nós ainda somos o seu povo. Sabe que nestes dias tão difíceis, se levantem as Esther, se levantem as Loides, as Noemis, as Isabel, as Marias, mulheres que sabem para o que nasceram, para cumprirem um lindo propósito de Deus. Deus nos dotou de tanta força, a gente aguenta tanta barra pesada. Pense num ser forte a mulher. Às vezes, quando vem uma separação, você vê uma mulher sozinha por anos, criando os seus filhos sozinha. E ela fica, e ela não desiste. Quando vem, às vezes, uma viuvez, a mulher, na maioria das vezes, ela demora a refazer a sua vida. O homem, a pobrezinha ainda nem, né? Nem, como diz o outro, nem esfriou ainda. O olhinho dele já está piscando, né? Assim, oh, que coisa linda! E aí eu percebo que a mulher é muito mais forte para suportar a solidão do que o homem. Nós somos tão lindas, nós somos tão belas, mas lembra que a nossa beleza está por dentro. E se o que está por fora não está condizendo com o que está por dentro, vamos chamar a existência, orando, confessando e se esforçando para viver à luz daquilo que Deus nos projetou, para sermos uma mulher que constrói e não que destrói.
Amém? E era esse o recadinho de hoje. Feliz Dia das Mães. E mulheres, nós somos lindas, nós somos um presente de Deus para a terra, para esse mundo. Amém?